Olá, essa então é uma aula de reposição sobre desenho, técnicas de desenho. Essa aula acompanha um material didático em PDF que já está disponibilizado lá no nossa sala de aula virtual, né? Onde eu vou falar basicamente de três técnicas. Uma das técnicas é a técnica da escala, né? Desenhos em escala. Espero que vocês estejam conseguindo ler aí em casa. Desenhos em escala. A outra técnica é utilizando, né, desenhos em escala utilizando as linhas de grade. Linhas de grade. A outra técnica é a linha do horizonte. Linha do horizonte. E por último, o ponto de fuga. Ou os pontos de fuga. Ponto de fuga. Essas três técnicas elas estão explicadas. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo melhorar um pouco minha câmera aqui. O foco. Será que melhorou o foco? Talvez, né? Bom, aqui os desenhos em escala, né, utilizando a técnica do linhas de grade, a linha do horizonte e o ponto de fuga. Bom, para você fazer um desenho em escala, a primeira coisa que a gente precisa ter é um desenho, né, e a necessidade de a intenção de você alterá-lo, né, de uma escala para outra. Ou seja, se eu por um acaso, começando aqui o primeiro tópico, né, vamos supor que eu queira desenhar algo que seja muito grande em uma superfície um pouco menor, ou desenhar algo muito pequeno numa superfície maior. Como que isso se daria, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso de um desenho. Vou fazer aqui, por exemplo, uma árvore, né? Um imbaúba, vamos supor aqui, bem grosso, o tronco dela, né? Alguns galhos, tal. E aqui a copa dela. Vou deixar bonitinho, né? Vou utilizar aqui um verdinho para fazer o meu desenho. E aqui um marronzinho. Tem um marrom aqui? Em algum lugar no meu super? Não tem marrom? Marrom aqui. Isso não é marrom, isso não é marrom. Isso não é marrom. Isso também não. Isso é marrom. Fica um marrom aqui. Fazer umas verduras aqui na parede. Não. Beleza. Tem um desenho de uma árvore, né, com aqueles troncos mais gordinhos e tal. Bom, se eu quisesse passar essa árvore desse tamanho daqui para cá, como que eu faria? Primeira coisa, eu posso pegar um lápis, né? Ou você pode fazer isso, por exemplo, você pode utilizar uma folha de papel vegetal ou um plástico, né? Você coloca em cima e faz com plástico. Mas o fato é que se eu tiver um desenho em escala, o que eu poderia, para obter um desenho em escala em um tamanho maior, eu primeiro preciso medir o meu desenho. Nesse caso, minha reguinha da Hello Kitty. Nesse caso aqui, o meu desenho ele tem aproximadamente 7 centímetros, 8 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. 8 por 10. Então eu tenho um grande quadrado de 8 por 10. Eu vou fazer esse quadrado aqui em volta do meu desenho, né? Até ficou meio torto aqui, mas não tem muito problema. Quero mostrar que não é tão absurdo assim, a técnica não é tão absurda assim, tão difícil. Eu vou agora quadricular isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu quadrado no meio, né? Então a metade de 8 é 4, metade de 4 é 2, aqui fica em 6, né? Estou fazendo várias marcas em 2, 4 e 6 centímetros. E aqui em 10 eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer as marcas em 5, metade de 5 é 2,5, 5, 6, 7,5 também eu faço a marca, do mesma coisa do outro lado, né?
2,5, 5, 7,5, mesma coisa aqui em cima. Eu vou colocar lá, ó, 4, 2 e 6. Maravilha. Eu tenho as marcas todas para fazer um quadriculado e agora eu vou passar com o lápis bem fraquinho, né? Linhas tanto na vertical quanto na horizontal para quadricular esse meu desenho. Linhas na horizontal e na vertical para quadricular o meu desenho. Eu quadriculei aqui na vertical, agora eu vou quadricular na horizontal. Bom, depois que eu quadriculei, está na hora de eu nomear esses quadrantes, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadrantes por 1, 2, 3, 4 quadrantes, 16 quadradinhos. A gente vai chamar eles de, na horizontal aqui, né? Eu vou chamar de A, B, C e D, e aqui de 1, 2, 3 e 4. Pois bem, esse meu quadrante, né, essa minha figura, é uma figura de 10 centímetros por 8 centímetros. 10 por 8. Bom, se eu quiser fazer aqui maior, como que eu faria? O mais comum, se eu fosse dobrar o tamanho desse desenho, eu faria, ao invés de 10 por 8, faria 20 por 16. Só que eu não tenho tudo isso na minha folha, né? 20 por 16. Eu tenho aqui no máximo 15. Sei lá, talvez um pouco mais, né? 19. Mas vamos tentar fazer um desenho com 15. Então, que é a minha escala, né? Eu pego aqui 15 centímetros de altura. Então, se 10 centímetros se 10 centímetros de vertical ficaria com 8 na horizontal, se eu tivesse 15 centímetros, quantos centímetros precisaria ser aqui? Bom, é aquela técnica de acho o valor do quadradinho, né? Eu multiplico em cruz aqui, né? E faço que, vamos supor que aqui fosse x, né? 10x é igual a 8 vezes 15. 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá 5 vezes 8, 40, é isso? 5 vezes 8, 40, sobe 1. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. Dá 120. Portanto, se x é igual a 120 dividido por 10, x é igual a 12. Olha que maravilha. Cheguei no valor que eu precisava, né? Eu multipliquei em cruz aqui, né, para achar o valor do quadradinho. Não sei se vocês já viram essa técnica, mas fiz uma escala aqui, um cálculo de escala. Se esse daqui era 10 por 8, eu fiz uma conta para saber quanto que era se eu tivesse uma horizontal de 15. Então eu chego em 12 centímetros. Vamos ver se cabe 12 centímetros. Ó, exatamente o tamanho da minha folha aqui, né? Então vou fazer um quadrado aqui de 12. E aí eu vou quadricular exatamente nas metades que eu havia pensado antes, né? Faço meu quadrado de 12, está quase saindo da folha. 15 por 12, né? Agora. E eu vou fazer os quadriculados como eu fiz anteriormente. Vou acelerar aqui o vídeo. Bom, olha aí, pessoal, eu terminei de fazer o quadriculado. Aqui eu tive que dividir, né? Metade de 12 é 6, né? Que é minha metadinha. Metade de 6 é 3, né? E aqui eu tenho então os pontos em 3, 6 e 9. Aqui eu tive que fazer, né? Metade de 15 é 7,5, né? Metade de 7,5, 3,75 aqui. Depois eu contei mais 3,75 para cá também, né? Então, aí eu vou nomear da mesma forma que eu tinha nomeado aqui. Essa minha linha vai ser a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E essas colunas aqui vão ser minha coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou ver tudo que está aqui no meu quadrante 1A e tentar reproduzir aqui como 1A. Então, por exemplo, eu estou vendo que tem perto dessa linhazinha final aqui da 1A, eu estou vendo subir uma montanha e outra montanha que vai mais ou menos no meio da linha 1A. Eu vou tentar fazer o mesmo aqui, ó. Vou vir um pouquinho para cá, vou subir um pouco aqui fazendo uma montanha e outra que vem até a metade. Metade, um pouco mais para cima até, né? Beleza, agora aqui vou fazer mais duas montanhas, cortando o quadrante na diagonal, chegando lá para cima. Aqui vai descendo e fazendo uma montanha só que começa aqui e vai terminar ali. E aqui uma bela curva que desce íngreme para baixo. E depois que ela desce para baixo, vai chegar e fazer uma volta mais ou menos aqui no meio. Eu tenho uma entrada aqui. E aí o tronco vai descer mais ou menos aqui embaixo.
Esse tronco agora vai começar, opa, vai começar a ficar um pouco mais grosso aqui. Opa, errei aqui, não tem problema. Tem um negócio super legal chamado borracha. Peguei minha borracha aqui, vou apagar essas linhas que eu estou fazendo errado, não tem problema. Beleza, estou fazendo essa quadrada aqui pra cá, uma linha aqui mais ou menos, umas nervuras aqui assim perto do fim da página, outras aqui. Aqui também tem uma abertura aqui assim do meu tronco, sobe reto para cá, chegando mais ou menos no meio do meu quadrante 3B, né? Aí do 3B eu puxo uma linha para cá mais ou menos até o meio, e aqui tem uma bolinha saindo mais ou menos do meio do meu quadrante 2A, passando lá em cima e chegando aqui. Olha, agora aqui no meio eu também tenho meio que um triângulo que eu tinha feito aqui em cima, mais ou menos no meio, pegando ali por cima, aqui, e o outro que pega um pouco essa região, vem pra cá, desce aqui e vai pra ali. Bom, eu vou cobrir aqui com a minha tinta marrom, né? Minha tinta marrom, canetinha marrom que estou usando. E eis que, com cálculo matemático, eu consigo fazer um... Opa, tinha esquecido da minha nervura aqui, ó, que tá pegando aqui nessa lateral, chegando aqui por perto, pegando por aqui, saindo pra cá, descendo essas duas bolinhas aqui. Agora sim, marrom. Pego o meu verde, cadê meu verde? Verde. Ah, vou ter que usar esse verde aqui. Não foi esse que eu usei, né? Mas... ah, tem mais marrom aqui. Marrom pra cá, marrom aqui, marrom ali, marrom aqui, marrom ali. E aqui um verdinho, e um verdinho lá, e aqui, e lá, e aqui, e lá, e aqui, e lá, e aqui. Veja, você pode até brincar de jogo dos 7 erros, né? Porque o desenho não fica exatamente igual, mas ele está bem parecido. Então eu consegui fazer um aumento, né, desse desenho em escala, utilizando apenas com essa parece que ela ficou mais bundudinha aqui para esse lado. Mas ela é uma técnica muito útil, né, para você aumentar um desenho ou reduzir. Você também pode fazer isso para reduzir um desenho. Então essa árvore aqui que eu desenhei, né, como é que chama? A imbaúba, ela eu consegui aumentar, né, a escala dela de 10 para 8, eu fiz de 15 para 12. Você pode fazer isso em escalas maiores. Você pode fazer um desenho numa folha A4, você pode fazer numa cartolina, certo? Bom, a outra técnica, né, que estamos lá, linha do horizonte, falando sobre linha do horizonte, ela é mais simples, bem mais simples do que essa, não requer tanta prática. Que é o seguinte, se você eventualmente tiver aqui uma árvore, ó, desenhei aqui uma árvore. Adoro árvore, né? Então desenho ali uma árvore, e aí eu desenho ao lado dessa árvore, mais ou menos aqui assim, uma bola. Olha que bola bonita, aquelas bolas tipo de praia, sabe? Bola colorida de praia, bonitona, tal, pá. Aquelas bolas de praia bem colorida, tal. Você vê os gômulos dela aqui, parece aquelas bolas do Chaves, toda colorida, bonita, bonita, vermelha aqui, azul aqui, aí amarela aqui, não importa, né, as cores, amarela aqui, tal, pá, toda bonitona. O problema é o seguinte, essa bola aqui, ela tá no teto, tá voando ou tá no chão? Veja, se nós não temos um referencial de linha do horizonte, essa bola pode estar no chão e essa bola pode estar no teto. Se eu pegar, por exemplo, a minha linha do horizonte e traçar a minha linha do horizonte acima da árvore e colocar umas graminhas aqui, ó, como se isso daqui fosse um grande descampado, tal, e uma graminha aqui, inclusive, da bola, olha só que doideira. Uma graminha aqui,
eu vou saber que isso daqui, esse desenho que está grandão, ele só está mais à frente, essa bola é uma bola enorme, mas que está mais atrás, porque a linha do horizonte está aqui atrás. Se eu tivesse o Sol, por exemplo, aqui, né? Beleza. Entretanto, se eu pegar e tirar a minha linha do horizonte do meu desenho, se eu tirar a minha linha do horizonte do meu desenho e colocar essa linha do horizonte aqui embaixo, bem pertinho do pé da árvore, aí a minha bola agora está voando. Então, a técnica de linha do horizonte, basicamente ela serve para você situar os desenhos em um plano. Quando você vai desenhar uma planta num vaso, é importante que você situe aquele vaso, que ele não fique disposto, ou uma formiga, sei lá que tipo de coisa que vocês vão desenhar, mas é interessante que você sempre coloque uma linha do horizonte para que isso fique para que os desenhos tenham um pouco mais de dimensão, né? Essa linha do horizonte, eu vou mudar a linha do horizonte para situar os meus objetos, porque junto da linha do horizonte é que eu desenho também o meu ponto de fuga. Ponto de fuga é super interessante também de se fazer. O ponto de fuga, pessoal, que é a terceira técnica dessa aula de hoje, que já está acabando. O ponto de fuga é a terceira técnica, onde eu vou usar a linha do horizonte. Coloquei aqui a minha linha do horizonte mais ou menos na minha mediana aqui da minha folha de papel. A minha bola nesse sentido aqui vai ficar uma bola enorme, parada aí lá no fundo, né? Como se fosse uma bola enorme. A bola deve ser maior do que a árvore, né? E aí nesse momento eu escolho um ponto para que seja o ponto da minha perspectiva. O que vai acontecer? Esse ponto do meu horizonte, se eu escolho esse ponto para ser o meu ponto de fuga, eu consigo dar dimensão para os meus desenhos numa escala tridimensional. Se eu estou vendo essa árvore aqui nesse ponto, e se eu quisesse colocar uma outra árvore do mesmo tamanho mais para trás, essa árvore teria que estar menor. E se eu colocar uma árvore mais para trás, ela teria que estar menor e menor e menor. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar usar a técnica de puxar uma linha do ponto de fuga até as margens do meu desenho. Então, olha só, aqui está a pé da minha árvore, né? Eu vou puxar uma linha até o ponto de fuga, essa linha depois vai sumir. E aqui está a cabeça da minha árvore, eu vou puxar uma linha até a minha árvore lá em cima. Se eu quiser fazer uma árvore menor que esteja mais para trás, eu vou precisar desenhá-la mais ou menos nessa mesma escala, só que mais para trás. Então eu vou pegar e desenhar uma árvore aqui, ó, em que o pé dela fique mais ou menos nessa região e que ela fique mais ou menos aqui, né? Uma árvore menor. E se tiver outra mais para trás, aí eu desenho menor ainda, tanto no tamanho quanto na largura, certo? Oba, errei. E se eu quiser uma árvore menor lá atrás, tanto no tamanho quanto na largura. E se eu quiser uma mais lá atrás, tanto no tamanho quanto na largura. Uma mais lá atrás. E eu sei que eu estou fazendo um desenho em escala. Isso também é muito útil quando você faz o ponto de fuga migrar para o outro lado, para parecer então que tem um desenho. Por isso que eu falei que essa bola está enorme, porque se ela está aqui atrás e é desse tamanho, se eu trazer aqui para frente, ela vai virar uma bola desse tamanho assim, ó, puxando meu ponto de fuga para cá, ó. Olha só, se eu vou puxar meu ponto de fuga para cá, uma outra bola aqui na região da árvore, ó, vou até ter que fazer aqui na pontinha, ó. Uma outra bola aqui nessa região da árvore é como se fosse uma bola desse tamanho, né? Olha o tamanho dessa bola se eu colocar ela no mesmo pé mais ou menos que a árvore. Então o ponto de fuga do meu desenho, né? Ó, vou fazer uma bolona aqui para você sacar. O ponto de fuga do meu desenho, ele dá a ideia de como as coisas vão ficar em perspectiva. Aqui, por exemplo, se eu fosse fazer um trilho de trem, olha, os meus trilhos de trem, vamos supor que isso daqui que eu estou desenhando é um trilho de trem. Eu vou ter que fazer várias tábuas do meu trilho de trem intercaladas, né? E aí elas vão aumentando tanto no tamanho quanto na largura para poder dar conta, né? Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenho um trilho de trem. Olha como dá uma ideia de perspectiva no meu desenho.
O que era um desenho antes, que era só uma árvore, agora eu desenho meu trilho de trem pra cá, ó. Pá, mando um marrom, né? Marrom é melhor. Mandar um marronzinho aqui, ó, pra fazer o trilho do meu trem aqui, pá. Os dormentes do meu trem, né? E aí eu vou desenhando isso numa escala de perspectiva. É interessante fazer uns furos aqui que são os parafusos do meu trem, né? Os parafusos lá que estão prendendo, tem uns... Ah, tá. Então, opa, tem que ser na diagonal. Então, o ponto de fuga, quando você usa uma escala e um ponto de fuga, o que você está querendo é... O ponto de fuga ele sempre se localiza em cima da linha do horizonte e ele vai dar a ideia de perspectiva, né? É com o ponto de fuga que você consegue ter uma tridimensionalidade nos seus desenhos. Sem o ponto de fuga, o desenho fica todo chapado, fica parecendo a Peppa Pig, né? E a Peppa Pig é muito doida, né? Até uma crítica que eu faço ao desenho, porque quando você olha a Peppa Pig, ela tem lá aquela cabecinha dela assim, o olho aqui do lado, outro olho aqui do lado e o nariz assim, certo? O nariz da Peppa Pig. Bom, e se você pegar e for querer desenhar a Peppa Pig do outro lado aparece a cabeça da Peppa Pig pra cá, o nariz pra cá assim, né? Com os dois furinhos e os dois olhos da Peppa Pig assim. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Sabe por que é uma loucura? Porque se você estivesse olhando a Peppa Pig de frente, né? Você teria que fazer o desenho do nariz da Peppa Pig aqui, olha. E se essa daqui é a face direita dela e se essa é a face esquerda dela, a Peppa Pig vai ter dois olhos desse lado e dois olhos desse lado. Vocês já pensaram nisso? Que a Peppa Pig ela é um animal de 4 olhos, gente? Isso é pra deixar a cabeça de vocês estourar. Bom, tirando a brincadeira da Peppa Pig de 4 olhos, muito louca, essa aí foi a aula de desenho de perspectiva, linha do horizonte e escalas. Tenham todos uma ótima semana.